Olá! Vamos direto ao ponto hoje para falar de um tema-chave da reforma tributária, os regimes aduaneiros especiais. A gente vai desvendar, com base no que está vindo aí na lei complementar, como é que o IBS e a CBS vão funcionar naquelas situações bem específicas do comércio exterior, sabe? É um detalhe que faz toda a diferença. Bom, esse aqui é o nosso mapa. A gente começa entendendo o conceito geral. Depois passa pelos regimes de movimentação e de armazenagem. Em seguida, a gente mergulha em casos de uso econômico, como o famoso repetrô. E depois vamos para algo do dia a dia, as regras de bagagem e compras online. E para fechar, a gente vê o caso do combustível de avião e faz aquele resumão com os pontos principais. Certo, vamos lá. Para começar, o que são, afinal, esses regimes especiais? Por que o governo, em certas situações, decide não cobrar impostos? É importante a gente entender a estratégia por trás desses benefícios no comércio exterior. Basicamente, eles são a exceção à regra. A regra é tudo que entra no país é tributado, mas a lei cria esses mecanismos, esses tratamentos diferenciados para situações bem pontuais. Pensa numa mercadoria que só está de passagem ou num equipamento que vai ser usado por um tempinho e depois vai embora. O objetivo é duplo: ajudar a economia, a competitividade, mas sem nunca perder o controle do que entra e sai pela fronteira. E agora chegamos num conceito que é, assim, a base de tudo que a gente vai ver daqui para frente. A palavra suspensão vai aparecer o tempo todo e o significado dela é super preciso. Dominar isso aqui é o primeiro grande passo. Olha, e aqui está o pulo do gato. Não dá para confundir suspensão com isenção. Pensa assim, suspensão é um pause na cobrança. O governo diz, ok, não vou te cobrar agora, mas o imposto existe, tá? Se a condição do regime não for cumprida, por exemplo, o bem não for reexportado, aí já era. A cobrança vem e vem com tudo, juros, multa, correção. Já a isenção é o perdão definitivo da dívida. É o governo dizendo, pode ficar, tá liberado, não tem tributo. Essa diferença é matéria de prova, com certeza. Beleza? Vamos para a nossa segunda parte para ver como isso funciona na prática. A gente vai começar com dois regimes bem básicos de controle de mercadorias que são fundamentais de se conhecer. Aqui a gente vê a diferença bem clara entre os dois. O primeiro é o de trânsito. Imagina uma carga que chega no Porto de Santos e precisa ir para um aeroporto em outra cidade. Enquanto essa mercadoria está se movendo pelo Brasil, a cobrança do IBS e da CBS fica suspensa. O foco é o movimento. Já o segundo é o de depósito. A mercadoria fica parada, armazenada num local controlado pela alfândega. O imposto só vai ser cobrado se e quando essa mercadoria sair dali para ser vendida no mercado interno. Então a diferença é essa. Um é para movimento, o outro para armazenagem. Simples, né? Agora, vamos avançar um pouco para regimes mais complexos, aqueles que envolvem o uso de bens estrangeiros para gerar riqueza aqui dentro do país. E, claro, com um destaque especial para o gigante setor de petróleo e gás. A regra geral aqui é bem intuitiva. Um bem entra no país, vai ser usado por um tempo e depois vai embora. Imagina uma máquina específica para uma grande obra. Durante esse período, os tributos ficam suspensos. Mas sempre tem um mais, né? E aqui tem uma exceção muito importante, que é quando esse uso do bem gera receita. E aqui está o detalhe que vale ouro numa prova. Se o bem importado temporariamente for usado para fins econômicos, para ganhar dinheiro, a suspensão não é total, ela é parcial. Paga-se um valor proporcional ao tempo de uso e o cálculo é feito com base nessa alíquota diária aí, 0,033% ao dia, é um cálculo preciso com cara de questão de múltipla escolha. Agora, vamos falar do repetro, um regime inteiro só para um setor? Sim, porque a indústria de óleo e gás é super estratégica e exige investimentos de bilhões de dólares. Então, o repetro funciona como um grande guarda-chuva com várias modalidades diferentes que suspendem tributos e assim viabilizam aquelas operações caríssimas de exploração e produção em alto mar. Dá uma olhada nessa estrutura. Vamos com calma. São 6 modalidades. As duas primeiras, repetro temporário e GNL temporário, são mais diretas. Suspensão de impostos para bens que ficam aqui por um tempo e depois vão embora. O ponto que exige mais atenção e onde as provas podem focar são as 3 seguintes: permanente, industrialização e nacional. O que acontece com elas? A suspensão inicial pode virar uma alíquota zero. É uma mudança de benefício. Mas, claro, só se as condições forem cumpridas, como prazos e a destinação correta dos bens. É essa conversão que é o grande X da questão. E, por último, temos o repetro entreposto, que é mais específico para bens usados em construção por empresas estrangeiras.
Mudando de foco agora, vamos para algo que mexe com a vida de muita gente e que sempre aparece em prova. As regras porque a gente traz de viagem e o que compramos pela internet do exterior. A lei separa bem as duas coisas. Para bagagem de viajante, a regra costuma ser mais generosa. Tem isenção para bens de uso pessoal, para presentes, desde que dentro dos limites, claro. Agora, para as remessas internacionais, as famosas comprinhas da internet, aí a isenção é bem mais difícil. Precisa cumprir 3 regras ao mesmo tempo. E aqui estão elas, as 3 travas para conseguir a isenção. Primeiro, a compra já tem que ser isenta do imposto de importação. Segundo, tem que ser um envio de pessoa física para pessoa física. E terceiro, e esse é o ponto que tira a maioria das compras online da jogada, não pode ter uma plataforma digital no meio do caminho. Se qualquer um desses 3 requisitos falhar, o IBS e a CBS serão cobrados. Já estamos chegando na reta final da nossa análise, vamos ver um último regime bem específico e logo depois fazer aquela revisão dos pontos mais críticos para fixar bem o conteúdo. Essa regra é um exemplo clássico do que no direito a gente chama de exportação ficta. Pensa bem, o combustível não está saindo do país dentro de um navio, mas o ato de abastecer um avião que vai para o exterior é tratado como se fosse uma exportação. E a gente sabe que exportação não tem IBS e CBS, para não exportar imposto brasileiro, certo? A lógica é essa. Mas claro, não é qualquer abastecimento. Existem condições. Primeiro, o avião tem que estar de fato numa rota internacional, indo para o exterior. E segundo, o abastecimento precisa acontecer numa área controlada pela alfândega, como um aeroporto internacional. Se não cumprir essas 2 coisas, a regra não vale. Para fechar, vamos recapitular os detalhes mais chatinhos. Na permanência temporária com uso econômico, tem que lembrar da suspensão parcial e da alíquota de 0,033% ao dia. No repetro permanente, o segredo é a conversão da suspensão em alíquota zero depois de 5 anos, se tudo for feito certinho. E nas remessas, a isenção só acontece com aquelas 3 condições juntas, principalmente a de não ter plataforma digital. São esses detalhes que fazem a diferença na hora da prova. E para terminar, fica essa provocação para a gente pensar. Depois de ver tantos regimes que dão uma aliviada nos impostos, será que a tributação na importação é mesmo a regra ou será que ela é só mais uma ferramenta? Fica claro que esses regimes são estratégicos. Não é só sobre arrecadar, é sobre usar o tributo para incentivar ou controlar certas atividades. Uma boa reflexão sobre o verdadeiro papel da tributação aduaneira, não acham?